Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui com o capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então vamos começar hoje definindo o significado de ser uma pessoa que possui a virtude da misericórdia. Então a misericórdia ela pode ser vista como perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Então consiste no perdão das ofensas. Então, o esquecimento das ofensas mostra que provém de almas mais elevadas. Então, ser uma pessoa misericordiosa significa que você já possui um espírito mais elevado do que a grande maioria. Jesus ele deixou um ensinamento que a misericórdia ela não deve ter limites. Né? Tem a passagem de Jesus que ele explica isso. Na passagem de Mateus, no capítulo 18, Pedro perguntou: quantas vezes ele deveria perdoar uma pessoa quando essa pessoa ela tivesse pecado contra ele, né, cometido algum mal contra ele? E Jesus respondeu: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então isso não é para a gente ficar fazendo o cálculo 70 vezes 7, né, mas para a gente perceber que realmente a misericórdia ela não tem limite. Então Jesus ele quis dizer que toda vez que alguém errar com a gente não pode ter limite para poder estar perdoando essa pessoa. Só que existem duas formas bem diferentes de perdoar. Uma é através da generosidade, né, sem segundas intenções, né, que evita ferir o amor próprio da outra pessoa, né, mesmo que essa outra pessoa ela esteja completamente errada, né, ocupada. E a outra forma é quando o ofendido ele acaba impondo condições humilhantes ao ofensor, né? Que em vez de acalmar a situação, ele acaba gerando ainda mais irritação e acaba querendo mostrar para as outras pessoas que estão ao redor o quanto ele é generoso, né, por ter conseguido perdoar. Só que dessa forma não existe a generosidade verdadeira, né? Mas sim uma forma de satisfazer o próprio orgulho e o próprio ego daquela pessoa. Só que como a gente sabe, a morte não faz a gente se livrar dos nossos inimigos, né? Os espíritos vingativos, muitas vezes eles acabam perseguindo no plano espiritual as pessoas que eles tiveram rancor, né, enquanto estavam encarnados. Então o espírito vingativo, ele espera que a pessoa ela acabe estando encarnada para poder atormentar com mais facilidade. Porque as pessoas, quando elas estão encarnadas, elas acabam estando um pouco menos livres para poder perceber a influência desses espíritos. A gente está tão ligada à matéria, né, no nosso dia a dia, correria, que acaba não percebendo essa obsessão. E é o que acontece na maioria dos casos de obsessão. O obsediado, ele é quase sempre uma vítima de uma vingança anterior, que por alguma razão lhe deu algum motivo, né, em uma das suas vidas passadas. E Deus ele acaba permitindo que isso aconteça para que os dois eles consigam estar aprendendo com os erros que eles mesmos cometeram. Isso vai acontecendo até que um dos lados ele consiga perdoar o outro. E depois que um perdoar, Deus ele já não permite que aquele que perdoou ele sofra qualquer tipo de vingança, né? Qualquer tipo de obsessão, a não ser se for para a evolução desse espírito. No capítulo 5, versículo 25 e 26 de Mateus, Jesus ele fala para a gente para reconciliar o mais depressa com o nosso inimigo, para que a gente não seja mandado para a prisão. Porque se a gente for mandado para a prisão, a gente não vai sair lá até que a gente pague o último centavo. Quando Jesus recomenda que a gente faça as pazes mais depressa possível com os nossos adversários, ele não fala isso só pelo intuito da gente apaziguar as discórdias, mas ele fala isso para que para que essas discórdias ela não passe para as vidas futuras e acaba se tornando um processo de obsessão. E não adianta querer que Deus nos perdoe sem antes a gente se perdoar ou perdoar as pessoas, né, que a gente que a gente cometeu, né, alguma divergência, alguma falha durante a nossa vida. Tem uma outra passagem em Mateus capítulo 5, versículo 24, que Jesus disse assim: Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentarmos a vossa oferta no altar.
Jesus, quando ele disse isso, ele está tentando nos ensinar que antes da gente querer que Deus ele acabe nos perdoando, a gente antes ainda precisa perdoar ou reparar algum mal que a gente tenha feito para alguém durante a nossa vida. Só depois disso que a gente vai poder ser perdoado por Deus. Porque Deus, ele sabe que quando a gente conseguir perdoar nossos inimigos, é porque a gente já vai estar livre de qualquer pensamento mal. Só que perdoar não é simplesmente esquecer o que aconteceu, né? Mas sim deixar o sentimento e a raiva de lado para poder seguir em frente com a mente mais tranquila. Só que infelizmente o homem ele tem a capacidade de enxergar o mal no outro, mas ele tem muita dificuldade em enxergar o mal em si mesmo. E para a gente conseguir melhorar isso, né, a gente deveria se perguntar muitas vezes: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então é incontestável, né, que o orgulho ele acaba levando a gente a disfarçar nossos próprios defeitos, né? Não só os defeitos morais, mas também os defeitos físicos, né? E acaba fazendo a gente nos enxergar talvez diferente do que a gente realmente é. Se o orgulho, né, ele é a fonte de muitos vícios e que acaba fazendo a gente nos enxergar melhor do que realmente a gente é, por outro lado, ele também pode ser a negação de muitas virtudes, fazendo a gente nos enxergar menor do que realmente a gente é. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o orgulho, porque ele pode fazer a gente enxergar muito mais do que a gente é e acaba inflando o nosso ego e fazendo com que a gente se sinta superior às outras pessoas. E também ele pode fazer com que a gente não admita nossas próprias fraquezas, né? Ou pode também acabar negando nossas virtudes, né? Fazendo muitas vezes a gente valorizar mais as nossas aparências de superioridade do que as nossas qualidades internas reais, fazendo com que a gente não cresça como pessoa. Por isso que Jesus ele considera o orgulho como um principal obstáculo, né, para o nosso progresso. Tem uma passagem da Bíblia, né, bem famosa por sinal, que é do capítulo 8 de João, onde os escribas e os fariseus eles levaram uma mulher para Jesus, né, que ela estava cometendo adultério, e acabaram falando assim: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Só que os escribas e os fariseus, né, eles fizeram isso para poder tentar Jesus, né, e ter alguma coisa para que eles possam acusar Jesus. Só que Jesus, né, não ia cair nesse papo furado. Então, ele estava escrevendo no chão, né, e aí ele acabou se levantando e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois aí ele acabou abaixando e continuou escrevendo no chão, né, como se nada tivesse acontecido. Né? E todo mundo, né, que já estava com uma pedra na mão para poder apedrejar a mulher, acabaram largando as pedras e foram embora, né, sem falar mais nada. Então, com essa passagem, Jesus ele está querendo nos ensinar que a gente não deve julgar os outros diferente do que nós julgamos a nós mesmos, né? E nem condenar aquilo nos outros que a gente já perdoou em nós mesmos, né? E antes de a gente julgar e criticar alguém por uma falha, é importante a gente avaliar se a gente não comete essa mesma falha. Então, se a gente não quer ser julgado, a gente não deve também julgar o próximo. A autoridade para criticar ou censurar alguém, ela está ligada diretamente à autoridade moral dessa pessoa que está realizando, né, a crítica ou a censura. Então, quanto mais a gente progredir moralmente, mais forte a gente vai ser antes de a gente acabar julgando alguém. E quando essa pessoa comete o mesmo erro pelo qual ela está criticando a outra pessoa, essa pessoa ela acaba perdendo a sua autoridade moral, né? A sua credibilidade, e acaba perdendo o direito de poder reprimir os outros. Na visão de Deus, né, a única autoridade que tem o poder de julgar é a autoridade que se baseia no exemplo do bem. Então, quando a gente mostra, né, aos outros
através do exemplo, a gente acaba mostrando como colocar em prática os valores e os princípios que a gente acredita. Porque é muito mais fácil a gente falar do que fazer. E quando a gente mostra isso na prática, nossas ações elas acabam tendo muito mais poder do que as nossas palavras. Então vamos parar de julgar os próximos, né? E vamos fazer como Jesus nos ensinou, ensinando os outros pelo exemplo da prática. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema que acho que repercute muito debate nas mesas, né? O julgar o próximo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? E principalmente que tenha introduzido algo na vida de vocês. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí quem assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo. Valeu!